Os carros vão ficar até 10% mais barato para os próximos meses, o que com certeza vai ser um grande alívio para o bolso do investidor e também do consumidor. Afinal de contas, o carro mais popular que nós tínhamos até então, que era o Renault Kwid, já estava custando mais de R$ 69 mil em preço de entrada. Além do mais, por causa dessa medida, algumas empresas que hoje estão listadas na bolsa também vão ter benefícios por causa dessa redução do preço dos carros. Por isso, vou te convidar a assistir esse vídeo até o final para você, além de saber quais são as empresas que devem ser mais beneficiadas, também saiba quais são os carros, talvez as montadoras, que podem ser mais beneficiadas por causa dessa medida. Eu sou Gabriel Bassotto, sou especialista em renda variável e analista-chefe de ações pelo Simpla Club. E obviamente, se você gostar do conteúdo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você ajuda a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Então conto com a sua ajuda. A divulgação dessa notícia foi feita em uma data estratégica, afinal de contas, hoje é dia da indústria e nada melhor do que comemorar com uma grande redução do preço. Mas ainda assim, a gente tem que entender quais são as montadoras que vão ser mais beneficiadas, até porque o preço dos carros não vão cair de forma uniforme, tem algumas regras que vão ser seguidas para assim determinar qual talvez a empresa seja mais beneficiada. No caso, a redução ela vai variar de uma margem de 1,5% até um pouco mais de 10%. E para aumentar o valor a ser descontado em cada um dos carros, isso vai seguir três principais critérios. Sendo que o primeiro critério é você ser um carro, então, abaixo de 120 mil reais. Carros, então, que já são mais de alto nível, mais luxo ou mais premium, eles não vão receber qualquer isenção, qualquer benefício. Somente os carros mais baratos até 120 mil reais. E esse desconto vai ser inversamente proporcional, ou seja, os carros mais baratos, como o Renault Kwid, Argo e outros carros como o Volkswagen Up, eles tendem a ter descontos maiores do que os carros que vão se aproximando mais lá de 100, 110, 120 mil reais. O segundo ponto se refere à carbonização que cada um desses carros oferece, distribui para o meio ambiente. Então aqueles carros que são menos poluidores, eles também vão ter uma incidência de desconto maior. E por fim, outro ponto que vai ser levado em consideração se refere à nacionalização dos insumos na produção daqueles veículos. Ou seja, se para produzir aquele carro em específico exista muitos componentes que são produzidos no Brasil, a quantidade de desconto também aumenta. Por isso que nesse ponto a gente entende que algumas montadoras talvez tendem a ser mais beneficiadas do que as outras. Principalmente aqui o caso da Fiat, que tem uma grande fábrica em Betim, Minas Gerais, assim como outras empresas, como é o caso da Volkswagen, que também tem uma grande fábrica no Brasil, e outras empresas que também fazem parte, tanto lá no Paraná, como também no estado de São Paulo, que também tem montadoras de grande porte, além de terem carros que também são mais acessíveis, são carros mais de entrada. O objetivo dessa medida é voltar a incentivar a indústria automotiva, que até então estava sendo quase que deixada de lado, não por interesse, mas sim pela conjuntura do mercado. Afinal de contas, a gente vem acompanhando desde lá de 2020, ainda na pandemia, que esse setor nunca voltou ao que ele era antes. Se a gente comparasse, por exemplo, em 2022, a produção de carros, por mais que tenha crescido em relação a 2021, mas ainda ficou aquém lá de 2019. A produção em 2022 ficou em um pouco mais de 2 milhões e 300 carros. E é curioso porque desde o começo da década passada, a gente só vê esse mercado reduzindo ou então se mantendo instável e um ritmo de produção muito lento. Bem ao contrário, por exemplo, lá de 2008 até 2012, 2013, quando a produção de carros no nosso país era muito maior, era muito melhor, era muito mais produtiva. E até mesmo nesse intervalo, a gente vê que algumas montadoras saíram do país, justamente porque encontraram uma situação muito menos amistosa, muito menos aberta para elas, como foi o caso da Ford, que largou o Brasil há alguns anos atrás, que eles tinham uma planta, uma unidade fabril bem interessante lá na Bahia, lá em Camaçari, mas que então a Ford saiu e muito possivelmente ela vai ser menos beneficiada do que as demais montadoras, justamente por causa dessa saída. Fato é que nesse intervalo também de tempo, a gente vê que o preço dos carros estourou. O preço mais acessível que nós temos hoje é R$ 69 mil, que é totalmente muito maior do que a gente já via no passado. E isso também estava agora começando a ter algumas consequências bem negativas. Primeiro que a demanda por carros estava reduzindo, afinal de contas se trata de um público endereçável menor, menos pessoas vão ter acesso a comprar um carro, mas também a gente vê que por causa da taxa de juros muito forte, tinha outros dois impactos
secundários, outros dois impactos indiretos. Primeiro que as próprias montadoras já estavam começando a ficar muito apertadas. Por ser um setor muito intensivo em capital, se essas empresas não têm ali o lado favorável de você pegar empréstimo no governo porque a taxa de juros está muito cara, elas não vão investir mais em produtividade, elas não vão investir mais em vendas e, consequentemente, elas vão perdendo um pouquinho de eficiência. Consequentemente, o preço dos carros também aumenta. Então, por si só, quando a gente vê uma taxa de juros bem restritiva em patamar, quanto é hoje, acima de 13%, obviamente isso já teria um impacto muito grande nas montadoras. Mas não é só nas montadoras que a gente vai encontrar o impacto, mas também nos consumidores finais. Porque se a gente parar para pensar, grande parte dos veículos são vendidos através de financiamento junto aos bancos. Mas também por causa da taxa de juros mais alta, o que a gente vê é que os bancos aumentaram muito o empréstimo para pessoas físicas, para financiamento de veículos, mas esse empréstimo, essa carteira de crédito, ela trouxe uma inadimplência muito maior. Então agora os bancos receosos que essa inadimplência poderia continuar aumentando, começaram a emprestar, conceder menos empréstimo para essas pessoas. Consequentemente, menos pessoas vão ter acesso a esse crédito, menos pessoas vão comprar carros. Então, dos dois lados, a gente vê impactos que até então eram muito negativos. Do lado das indústrias, elas não tinham interesse em aumentar seus investimentos. Do lado dos consumidores também não existia essa abertura, porque tinha menos crédito disponível para essas pessoas do mercado, assim como a inflação muito cara, muito alta, fez com que o preço dos carros disparasse. Por isso, a tendência é que realmente a gente veria essa indústria bem morna, bem fria ali para os próximos anos. Então, talvez agora com esse incentivo, a gente possa ter alguma reversão. E para reforçar esse ponto, a gente vê que no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, já existe uma desaceleração da atividade econômica. E esse benefício pode vir em boa hora para muitos brasileiros. Porque quando a gente pega a idade média da nossa frota de automóveis, ela está em um patamar mais alto ao longo dos últimos anos todos. Inclusive, chegou a bater recorde quando ela superou a barreira de 10 anos. Ou seja, os nossos carros, a média deles é muito velha. E, obviamente, a frota se envelhecendo acaba incorrendo em outros custos e despesas de manutenção e por aí vai. Então, é mais talvez um indício que a gente possa ter uma indústria automotiva menos desacelerada. E, por causa disso, algumas empresas são mais beneficiadas, enquanto outras talvez nem tanto. O primeiro ponto se refere àquelas empresas que fazem a logística. Aqui no nosso caso, nós temos a Tegma. A Tegma é uma empresa que faz o transporte em caminhões e cegonhas dos seus carros. Nesse caso, a Tegma ela vai até as montadoras, vai até as fábricas, os pátios realmente onde são construídos todos os carros e faz a distribuição desses carros nas dezenas e centenas de concessionárias que existem espalhadas pelo país. Nesse caso, a Tegma é uma das maiores empresas no ramo, ela já atua há mais de décadas nesse setor, então já tem uma experiência e um relacionamento muito grande com seus clientes. No caso, a Fiat, no caso também as empresas lá do ABC Paulista e também algumas empresas lá do sul do nosso país. Então, para a Tegma, por exemplo, essa é uma medida muito positiva, já que ela ganha nessa distância média percorrida e na quantidade de viagens que ela faz para entregar os seus carros. Então, você agora começa a vender mais carros, mais viagens vão acontecer e mais os seus caminhões cegões serão utilizados. A empresa pode ganhar na quantidade de entrega, na quantidade de carros transportados e quanto mais ela utiliza a sua própria estrutura, mais ela consegue diluir custos fixos. Então, ela ganha na quantidade, mas também ganha na qualidade e ela deve apresentar uma margem de lucro maior se isso realmente for concreto. Além do mais, as seguradoras, principalmente aqui o caso da Porto Seguro, também deve ter um desempenho maior. Afinal de contas, a Porto Seguro é a principal empresa do nosso mercado, ela tem um market share ao redor de 30%, ou seja, cada 10 vendas que nós temos de seguro automotivo, pelo menos 3 delas são feitas compras na própria Porto. Para essa empresa exclusivamente, a gente vê benefícios importantes no caso. Quando a gente agora tem um cenário que os carros estão mais baratos, mais pessoas vão comprar carros e agora vão precisar de seguro automotivo. O seguro automotivo é um dos que mais vende no Brasil e são os próprios clientes que vão procurar aquele tipo de serviço, ao contrário de outros seguros que são os bancos que oferecem ao cliente. Nesse caso, a população entende da importância de você ter um seguro automotivo e nesse caso a Porto pode ser muito beneficiada, tanto por um aumento, aqui nesse caso, da base do público endereçável, como também pelos veículos serem mais baratos, talvez a sinistralidade em que eles vão exigir, ou seja, o tanto de margem que a empresa pode pegar também pode aumentar. Então, para a Porto, isso aqui vai ser bem positivo. Para outras empresas, o impacto também pode ser positivo, como é o caso da Tupi e também o caso da MAHLE Metal Leve. Afinal de contas, a MAHLE Metal Leve é uma das principais produtoras de equipamentos e peças para motores, tem peças então nacionais e aquelas montadoras que são clientes da empresa no Brasil vão ter seus carros com um percentual de desconto maior, afinal de contas tem peças nacionais. Agora do lado contrário, a gente vê que há no caso as empresas locadoras de carro e também que vendem os seus seminovos, talvez podem ter um impacto negativo, aqui destacando o caso da Movida e também da Localiza.
Afinal de contas, se agora vão ter carros mais baratos, aquelas empresas vão ter que vender também seus carros seminovos a um preço mais barato. E olha só, muitas das montadoras, no caso da Movida e da Localiza, compraram dezenas de milhares de carros recentemente. Então elas estão com um estoque gigantesco. E nesse caso agora o preço dos carros vai diminuir. Então elas compraram algo com preço muito caro e agora vão ter que revender a um preço menor, consequentemente impactando bastante a sua margem de lucro. Dessa forma, nós entendemos que a depreciação dos veículos da Movida vai se acelerar, porque se comprou por 70 mil reais e agora aquele carro está por 60 mil, tem que acelerar a depreciação. Isso vai impactar bastante, talvez, nos seus próximos resultados. O que ainda vem segurando um pouco a Localiza e a Movida se refere à parte macro, já que a inflação vem um pouquinho abaixo do esperado, o corte de juros pode se iniciar em breve, isso vai ser fantástico para as duas empresas. Mas essa medida exclusivamente da redução do benefício fiscal para a indústria automotiva, talvez pegou um pouco desprevenida essas duas companhias. E por fim, sabendo que os carros estavam muito caros antes, muitas pessoas pensaram em um custo de oportunidade e preferiram muitas vezes alugar seus veículos do que comprar um veículo 0 km. Agora, mais uma vez, a gente também entende que talvez no setor, na unidade de aluguel de carro, também possa ter algum impacto. Talvez aconteça menos aluguéis, porque a acessibilidade do consumidor à compra de novos carros vai se dar de uma forma mais tranquila, mais aberta. Por isso, essas duas empresas devem sofrer. Mas, de modo geral, é uma medida interessante. A gente sempre gosta, né, quando a gente vê uma taxa de juros caindo, impostos sendo cortados, mesmo que talvez isso não seja sustentável, não deva se alongar durante muito período, mas sempre a gente vê corte de impostos, isso acaba sendo muito favorável, mesmo que talvez não seja da melhor forma possível. Afinal de contas, o setor automotivo é um dos mais protegidos, tem um protecionismo gigantesco neles, mas diante do que nós temos, foi uma medida positiva e a gente espera que isso, pelo menos, se alongue por muito tempo. Afinal de contas, pode acelerar a economia brasileira. Chegamos então ao final desse conteúdo. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo e que, em caso positivo, considere se inscrever no canal, dar um like nesse vídeo, porque assim você pode me ajudar a crescer e a distribuir esse conteúdo para mais investidores. Eu agradeço muito a sua atenção e espero você na próxima. Valeu!